Meus irmãos, dando sequência à nossa série de exposições, no trecho do Evangelho de João chamado de As Palavras de Despedida ou o Sermão de Despedida do Senhor, são palavras que o Senhor começa a professar no cenáculo, naquele momento em que acontece o episódio, o evento do lava-pés, no qual ele lava os pés dos seus discípulos, ensinando-os a serem servos. E hoje nós já estamos no final do capítulo 16. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. A partir do verso 25, nós leremos até o 33. Acompanhe com fé e reverência a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: Agora é que falas claramente, não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor, estamos nós neste momento em que o Senhor fala com o teu povo. E Senhor, a tua palavra foi lida e que ela também seja pregada com fidelidade para alimentar as ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Pai, porque tu nos amaste e amaste enviando o teu Filho para ser o nosso mediador. Te louvamos, ó Filho de Deus, porque tu enviaste a nós o teu Espírito para nos fazer conscientes da nova realidade que na tua obra foi inaugurada. Te louvamos, ó Santo Espírito, porque tem nos iluminado para a glória do Pai e do Filho e para a tua própria glória. Porque não és três, mas um só, ó Deus. E nós te louvamos por isso. E por isso rogamos, ó Deus triuno, nosso Deus, que fales conosco, ao nosso coração, não apenas, Senhor, a nossa razão, mas toca profundamente na nossa consciência, a fim de que a tua palavra, Senhor, encontre morada e mude a maneira como nós vivemos. Porque desse modo nós poderemos viver para a tua glória. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você tem convicção de que enxerga as coisas como elas realmente são? Você enxerga a realidade? Para alguns de vocês, se eu oferecesse em uma das mãos uma pílula vermelha, em outra mão uma pílula azul, você saberia exatamente qual escolher. Se você não se lembra e conhece um pouquinho do universo de Matrix, você deveria escolher a vermelha para fugir da ilusão e conhecer a realidade como ela é. Para quem não conhece essa série de filmes, essa série é uma ficção científica em que a maioria das pessoas vive num mundo de ilusão, mas alguns poucos enxergam a realidade, e eles enxergaram a realidade ao conhecerem a Matrix,
Aqueles que tomam então a pílula vermelha são capacitados a despertar da ilusão e passarem a enxergar as coisas como elas realmente são. Irmãos, há um sentido em que encontrar Jesus não é diferente disso. Alguns novos convertidos podem dar testemunhos de que encontrar Jesus é como se você estivesse sonhando antes e agora acordou para a vida. Em João 17, Jesus parará de falar com os discípulos. Ele passa a orar. Mas agora, nessas palavras finais, ele fala exatamente daquilo que irá mudar quando eles se encontrarem de fato e verem de fato quem ele realmente é e aquilo que ele realmente fez. Eles ainda não estavam conscientes profundamente de tudo nesse momento. Eles então deveriam ouvir o que o Senhor tinha a dizer e confiar, porque em breve eles não apenas enxergariam a realidade, mas eles desfrutariam dessa realidade, que em certo sentido era uma realidade nova. A obra de Cristo, meus queridos irmãos, não é apenas um evento na história, é mais do que isso, é uma mudança histórica que tem efeitos permanentes até a eternidade. Isto é, aquilo que Cristo fez no passado mudou por completo a realidade do mundo, mas poucos enxergam isso. A nova realidade inaugurada em Cristo, meus irmãos, nos leva da cegueira ao entendimento e do fracasso ao triunfo. Nós veremos essas duas mudanças de realidade nesses versos, primeiramente na vida dos discípulos e depois como isso se aplica a nós. Então, fique com a sua Bíblia aberta e acompanhe a exposição. Nós veremos essas duas verdades, que a nova realidade inaugurada em Cristo nos leva, em primeiro lugar, da cegueira ao entendimento. Essa é a primeira verdade que nós veremos, e isso se encontra nos versos de 25 a 28. A nova realidade em Cristo nos leva da cegueira ao entendimento. Percebam, irmãos, que nesses versos o Senhor fala de 3 mudanças significativas que essa nova realidade traria e os seus discípulos entenderiam só mais tarde. Eles ainda não entenderiam isso, eles deveriam ouvir e confiar no Senhor, porque na hora certa, quando a obra de Cristo estivesse completa, eles realmente entenderiam essas 3 mudanças significativas nesses versos, que referem-se de fato a uma mudança da cegueira para o entendimento. A primeira coisa que Jesus disse para eles, aí no verso 25, é que haverá uma nova fase no entendimento deles. Esses versos, irmãos, são uma mistura de presente e futuro. Perceba, olhando para o texto, que Jesus diz que fala por meio de figuras no presente, mas virá um momento, ainda não veio, que ele falará claramente sobre um Pai. Esse momento era logo ali, por isso ele diz, vem a hora e já chegou. Isso vai acontecer em breve, eu falarei a vocês claramente sobre o Pai. Isso indica que nesse momento eles não tinham todo o entendimento acerca do Pai. Talvez eles ainda não entendessem que o Cristo precisaria ser levado à cruz para pagar pelos seus próprios pecados, uma vez que o Pai era um Pai justo. Eles não entenderiam, neste momento, se Jesus tentasse explicar que a justiça de Deus requereria um pagamento para que eles fossem salvos. Mais tarde, eles entenderiam claramente a justiça e a graça divina, e isso aconteceria só após a ressurreição, irmãos. Eles realmente compreenderiam o Evangelho por completo, não só uma parte. Eles veriam o ministério de Jesus como um todo. E essa é uma fase diferente, uma mudança de realidade que leva-os da cegueira para o entendimento. E se você conhece a história dos discípulos, irmãos, vocês sabem muito bem como que a vida deles mudou por completo depois da ressurreição. Se você fizer uma leitura atenta dos evangelhos, verá que eles parecem outros homens após a ressurreição. Porque a compreensão do evangelho leva à compreensão de que nós vivemos uma outra realidade, da qual anteriormente nós não estávamos conscientes.
O homem pecador encontra-se com o Deus justo que pune o mal em Cristo Jesus. O Evangelho muda a maneira que nós enxergamos a realidade, irmãos. Muda o nosso senso de justiça. Muda aquilo que nós percebemos de nós mesmos. Um pecador sabe quem é porque sabe quem Cristo é. Veja, muda cada detalhe da nossa vida. É por isso que nós somos chamados a pregar aos pecadores, para que eles saiam da ilusão do mundo. E como nós fazemos isso? Oferecendo conhecimento do Evangelho, para que eles realmente tenham acesso a essa pílula que pode tirá-los da ilusão. E essa pílula não é a pílula vermelha de Matrix, irmãos. Essa pílula é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho redefine a maneira como nós enxergamos as coisas. Define a maneira como nós tratamos coisas pequenas do dia a dia. Ontem eu conversava com um amigo e dizia para ele o seguinte: não é justo que você assuma todo o custo disso sozinho. E ele me respondeu o seguinte, palavras dele: um dia, num passado longínquo, lá na Palestina, o conceito de justiça foi completamente exposto e chocou os homens. Nunca mais fomos os mesmos. Você entende como o Evangelho impacta a maneira como nós fazemos as coisas pequenas do dia a dia, meus irmãos? Ele estava se referindo ao dia que Cristo assumiu os nossos pecados e foi levado à cruz e recebeu sobre si mesmo a justiça divina da qual nós éramos merecedores. Isso é o Evangelho de Jesus. Isso muda a maneira como nós vivemos, irmãos, como nós tratamos as pessoas que amamos, como nós tratamos as pessoas que não nos amam, como nós trabalhamos, como nós estudamos, como conversamos com as pessoas e até como nos divertimos. O Evangelho muda a maneira como nós vemos a realidade. Mas infelizmente parece que algumas pessoas que professaram a fé vivem como se fossem cegas. Elas não enxergam nem as suas fraquezas, as suas idolatrias, e muito menos combate essas idolatrias. Sabe, irmãos, às vezes, no dia a dia da vida pastoral, nós encontramos com pessoas que dizem que entendem o Evangelho, e elas chegam e não conseguem aplicar o Evangelho às dificuldades do dia a dia. Então ela tem um problema matrimonial e ela chega e diz assim: a gente está pensando em divórcio. Ela não consegue aplicar o Evangelho ao dia a dia. Quando ela tem uma perca muito grande, o mundo dela desmorona. É por isso que nós vimos na Grande Depressão dos Estados Unidos pessoas se suicidando porque tinham perdido muito dinheiro. Entendem? As pessoas não mais deixam que o Evangelho faça efeito no dia a dia delas. Nós deixamos que a vida religiosa seja um fragmento da nossa vida, meus irmãos. E isso leva-nos a questionar se essas pessoas realmente tomaram a pílula certa, ou se elas acham que tomaram. Será que você realmente enxerga a realidade? Você precisa se autoexaminar, irmãos, porque a única coisa que pode nos fazer ver de fato é ter um encontro com o Cristo glorificado. Sabe qual que é o problema? O cego espiritual nunca consegue enxergar a sua própria cegueira. Os cegos espirituais acham que veem. Basta você ler os evangelhos e verá que os fariseus achavam que eram os donos da verdade. Eles achavam que sabiam tudo, e eles conheciam as sagradas letras. E Jesus diz para eles que conheciam as sagradas letras: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja, irmãos, e atente-se para a chance de que você tenha uma impressão falsa da sua visão de mundo. Você realmente enxerga a realidade? O cego precisa e carece que o Espírito abra-lhe o entendimento. E quando que o Espírito faz isso? Quando Ele quer. Ele faz quando Ele quer. Mas como nós percebemos então que o Espírito opera em nós? Há muitas formas, mas eu quero citar apenas uma, irmãos. O Espírito está abrindo os nossos olhos quando a gente está bastante consciente de que a gente enxerga muito mal. Muito mal.
É muito fácil dizer, as coisas têm que ter assim, tem que ser aqui, tem que ser aqui. Mas a gente enxerga muito mal. Muito mal. O Espírito nos leva à humildade e ao quebrantamento, irmãos. Assim como o apóstolo Paulo, às vezes nós precisamos ser cegados pela glória de Cristo para depois voltar a enxergar de fato. Entenda como encontrar-se realmente com Jesus é a coisa mais importante que um cristão deve buscar. E quando ele está consciente da sua cegueira, então o Espírito leva ao arrependimento. É claro, irmãos, que quando a gente fala de abrir o entendimento, esse entendimento dado pelo Evangelho, não significa que nós entenderemos e saberemos todos os mistérios da palavra de Deus, mas significa uma coisa bem simples. Por causa desse entendimento, nós temos o suficiente para viver uma vida piedosa que agrade e glorifique a Deus. Então não há desculpa para que a gente tropece em coisas que aqueles que receberam o Evangelho deveriam ver. A segunda coisa que aponta para essa mudança da cegueira para o entendimento, dita por Jesus, é uma nova fase no relacionamento com o Pai, que eles também entenderiam só mais tarde. Perceba, eles não apenas entenderiam algo sobre o Pai, mas haveria também uma mudança por completa no entendimento deles sobre o relacionamento com o Pai. Note que Jesus está dizendo para eles, vocês pedirão as coisas em meu nome, mas eu não rogarei por vocês. Por que Jesus diz isso? Ele não é o nosso mediador? Ele diz, eu não rogarei por vocês. O que ele quer enfatizar aos discípulos? Ele diz, vocês pedirão em meu nome. Então ele continua sendo mediador. Mas os discípulos não estavam conscientes de que eles eram amados pelo Pai. Eles teriam um mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas isso não significa que eles não teriam comunhão direta com o Pai. É por isso que Jesus deixa claro a eles, enfatizando que o próprio Pai os ama. E os crentes de hoje podem ter uma grande dificuldade. Li recentemente um autor citando uma pesquisa em que muitos crentes se sentem amados por Cristo e não se sentem amados pelo Pai. Irmãos, nós precisamos entender a obra do Deus triuno como uma obra perfeita. Aquilo que uma das pessoas da Trindade sente pelos eleitos, todas as outras sentem. Olha só, a gente precisa colocar as coisas no lugar certo. O que você acha? Preste atenção, o que você acha? Deus ama você porque Cristo morreu na cruz? Ou Cristo morreu na cruz porque Deus ama você? Vou repetir. E a pergunta continua a ser retórica. Deus ama você porque Cristo morreu na cruz? Ou Cristo morreu na cruz porque Deus ama você? O amor precede a cruz, irmãos. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele enviou o seu Filho para resgatar porque Ele ama os seus eleitos. A cruz não conquista o amor de Deus por nós. A cruz manifesta o amor de Deus por nós. Entende? Entende que o projeto do Pai era manifestar o seu amor no Filho, a quem Ele mais amava? E Ele manifesta o seu amor pelo seu povo. Aqueles que, portanto, creem em Jesus, creem que Ele veio da parte do Pai, amam o Pai e o Filho, e são amados pelo Pai e pelo Filho. E esse amor só pode ser desfrutado por aqueles que o Santo Espírito abre os olhos e neles habita. Só o Espírito nos faz usufruir do amor do Deus triuno, irmãos. O mesmo Espírito que acompanhou Jesus por todo o seu ministério. Os apóstolos só entenderiam isso depois, com clareza. Talvez eles ainda tivessem algum resquício de que as boas obras deles conquistariam o amor do Pai. Mas não, Jesus está dizendo para eles,
o Pai vos ama. Nós precisamos perceber isso. Não fragmente a Trindade. Há um só Deus. Um só Deus. E esse um só Deus é Pai, Filho e Espírito. 3 pessoas distintas. Esse Deus é o nosso Redentor. O Pai, o Filho e o Espírito nos amam. Uma terceira coisa que Jesus mostra sobre essa mudança da cegueira para o entendimento é que haveria uma nova fase no próprio ministério dele, e os discípulos não entenderiam isso naquele momento, mas mais tarde entenderiam, irmãos. Perceba como o entendimento deles iria avançar muito depois da ressurreição. Jesus diz para eles que veio do Pai, entrou no mundo e deixaria o mundo e voltaria para o Pai. Isso parece não comunicar tanto, mas pense no sentido mais profundo disso, meus irmãos. O que Jesus está descrevendo nessas palavrinhas finais do verso 28 aqui, é toda a sua obra. Eu era Deus lá na eternidade, vim do Pai, entrei, encarnei, vivi no mundo, entrei no mundo, estive no mundo, cumpri o meu ministério do mundo e agora vou voltar para o Pai. Do que ele está falando? Ele está falando da sua ascensão. Ele ressuscitaria e ascenderia aos céus. Jesus completaria a sua obra. Ou seja, Jesus está dizendo para eles, e eles vão entender isso só mais tarde, vocês estão me vendo agora num estado de humilhação, mas eu não vou permanecer nesse estado por muito tempo. Eu não vou ser mais o rei que vai entrar em Jerusalém assentado num jumentinho. Eu não vou ser mais o rei coroado com uma coroa de espinhos e levado à cruz do Calvário. Eu vou subir ao Pai. E quando eu subir ao Pai, eu me assentarei à destra do Pai e reinarei, aguardando que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos meus pés. É isso que Jesus está dizendo para eles. E eles entenderiam com clareza mais tarde. Talvez você fale, por que Jesus não foi muito claro aqui? Porque eles não entenderiam ainda. Tanto que mais tarde, Jesus não precisou recontar tudo aquilo que ele já tinha dito. O evangelista, João, está registrando isso aqui. E agora, na hora do registro, ele sabe o que cada detalhe aqui significa. Perceba, irmãos, que a maneira como nós enxergamos Jesus é alterada pelo Evangelho. Não sei se você já encontrou com uma pessoa ímpia e falou, você conhece Jesus? E a pessoa diz que conhece Jesus, que ela crê em Jesus. E aí você, me fale do seu Jesus. Ah, Jesus é um homem levado à cruz, que sofreu, morreu por nós. Tudo isso é verdade. Mas é parte da verdade, irmãos. Às vezes as pessoas acham que Jesus é uma vítima incapaz de se proteger. Eu não sei se vocês se lembram bem, mas quando Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus olhou para ele e disse, guarda a espada. Você realmente acha que pode me proteger com uma espada? Você acha que eu não rogaria a uma legião de anjos para me proteger e eles não viriam? Vocês entendem que Jesus é uma vítima voluntária, ele não é uma vítima frágil, incapaz de se defender, ele é um rei que se fez servo para resgatar o seu povo. Ou seja, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que vocês devem parar de me ver como um servo humilhado na cruz, e logo enxergarão a mim mesmo como um rei divino assentado no trono. E é assim que os crentes devem pensar em Jesus. Talvez você diga, mas pastor, como que a gente vai deixar de pensar na cruz, naquilo que ele fez por nós? Não, irmão, você não precisa parar de pensar naquilo que ele fez. Não é isso. Não é isso. Entenda bem. Isso não significa que nós não pensaremos mais na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Nós sempre pensaremos. Mas nós não pensaremos mais em Jesus Cristo no presente como alguém humilhado como ele estava na cruz.
Mas pensaremos agora como alguém exaltado no trono. A morte na cruz é uma lembrança passada do seu amor que se auto-humilhou. Sua ressurreição e ascensão é uma evidência presente da sua glória eterna. É assim que nós devemos pensar de Jesus no presente. Portanto, lembre-se daquilo que ele fez no passado, mas lembre-se de que tudo aquilo que ele fez no passado era ele mesmo vencendo para se assentar no trono, que ele está agora reinando, cheio de glória e poder. E um dia ele voltará e todo olho verá a glória de Cristo Jesus. Hoje não é todo olho que vê a glória de Cristo Jesus, mas aqueles que tomam a pílula certa, aqueles que tomam, irmãos, conhecimento do Evangelho de Jesus, veem Jesus como ele realmente é, não como ele foi apenas. Entendam e percebam como a nova realidade inaugurada em Cristo nos leva da cegueira para o entendimento. Foi isso que nós vimos nos versos 25 a 28. Agora, nos versos 29 a 33, nós veremos que uma nova realidade, que essa nova realidade em Cristo nos leva do fracasso ao triunfo. Nos leva do fracasso ao triunfo. O que acontece agora nessa segunda parte, irmãos, do texto? Os discípulos respondem a Jesus. Jesus estava falando e eles estavam ouvindo. Agora eles respondem a Jesus. E a resposta deles é amorosamente e pacientemente questionada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, sem ser extremamente direto e claro, Jesus deixa alguns indicativos de que o fracasso deles seria transformado em triunfo. E o fracasso deles em duas coisas. A primeira é o fracasso na fé deles. Vejam, irmãos, a resposta dos discípulos nos versos 29 a 30. Olha só o que eles dizem para o Senhor. Agora é que falas claramente, não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Você olha a resposta deles e pergunta, será que eles estão sendo sinceros? Eles estão sendo sinceros? Eles entenderam mesmo? Sim, acho que eles estão sendo sinceros. Mas será que eles realmente haviam compreendido o significado das palavras de Jesus, desde o lava-pés, lá em João 13, até esse momento? Meus irmãos, é difícil questionar a sinceridade dos discípulos. É difícil. Porém, fica claro que a compreensão deles era bastante limitada. Pois olha o que o próprio Senhor responde para eles, perguntando, vocês creem agora? Consegue perceber o tom do Senhor? Não é um tom irônico, sem amor, mas é um questionamento de alguém muito mais sábio do que eles, que diz assim, agora vocês creem? E aí ele delicadamente diz para eles, eu vou mostrar para vocês que vocês não creem tanto assim. Olha o que vai acontecer. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarão só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Vocês acham que se eles tivessem entendido tudo que Jesus disse, eles tinham dispersado, irmãos? Jesus está dizendo, a fé de vocês é vacilante. A fé de vocês vai fracassar. A fé de vocês vai fracassar. O entendimento deles, a visão deles era parcial. E eles ainda não usufruíam dos benefícios da fé que seriam produzidos pelo Espírito depois, irmãos. Olha como que a compreensão da verdade e a fé estão relacionadas. Perceba como essas duas coisas estão juntas. Embora eles estivessem sendo sinceros, a fé deles fracassaria. Mas perceba um detalhe aqui, que não é muito claro se você não ler com bastante atenção.
Olha o detalhe. Jesus diz que eles deixariam Jesus só. E isso demonstra o fracasso na fé deles, porque eles diziam, nós cremos agora. Jesus está dizendo, vocês vão me abandonar, vocês não creem tanto assim. Jesus está mostrando o fracasso na fé deles. E como que o fracasso é evidenciado aqui? O fracasso é evidenciado quando eles dispersam. Eu digo que creio, mas na hora que aperta eu deixo o Senhor sozinho. É isso que Jesus diz. Agora, olha o contraste. Perceba o contraste. Quem seria deixado sozinho aqui? Jesus. Olha só, o contraste entre a fé de Jesus e a fé dos discípulos. Os discípulos abandonariam a Jesus porque pensariam que ele fracassou exatamente quando ele estava vencendo. A fé deles falharia, mas a fé de Jesus não. Olha só, irmãos, o Senhor diz, vocês vão me deixar só, mas eu não vou estar só. O Pai vai estar comigo. O Senhor está sendo levado à cruz e ele não perde a confiança no Pai. Enquanto a fé dos discípulos é vacilante, é fracassada, a fé de Jesus é vigorosa. A fé de Cristo triunfaria, e a maior evidência do triunfo da fé do nosso Senhor é que ele ressuscita dos mortos e ascende aos céus depois. O que Jesus está dizendo? Eu tenho a fé que vocês não têm. A fé de vocês fracassa, a minha não. É por isso, irmãos, que nós precisamos entender algumas coisas sobre a fé. Embora a fé seja o meio pelo qual nós somos justificados, nós não somos salvos por causa da nossa fé. Nós somos salvos por causa da fé de Jesus. Eu vou explicar isso melhor. A nossa fé, que é vacilante e fracassa, ela, sem dúvida, é uma fé triunfante. Mas por que ela é uma fé triunfante? Porque ela está colocada naquele que teve uma fé que jamais vacilou, em Jesus Cristo. A fé de Jesus é a causa da nossa justificação. A nossa fé é o meio pelo qual nós obtemos a justiça de Cristo. Entenda que Jesus e a sua fé causam a salvação. A fé que nós recebemos, que é frágil, ela é meio, ela é instrumento, ela não é causa. O que é uma implicação disso? Se você não entendeu a lógica disso, talvez você entenda a implicação. Nenhum crente vai chegar no céu e dizer assim, Senhor, sabe por que eu estou aqui? Porque eu tive uma fé, daquelas, poderosa. Eu tive uma fé que não vacilou. Nenhum crente pode se orgulhar da sua própria fé, irmãos. Como a fé dos discípulos era vacilante, a nossa também é. O crente que acredita que tem uma grande fé, ele não está consciente da realidade. Isso é provado biblicamente. O crente que acha que tem uma grande fé, ele não entendeu o ensino de Jesus, que ensinou que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você moveria uma montanha. O grão de mostarda é uma semente grande? O grão é grande? É bem pequenininho. E a sua fé move montanhas? Quem aqui tem uma fé que move montanhas? Então a sua fé é menor que pequena. Entende? Entende que o ensino de Jesus mostra que a nossa fé é frágil, irmãos. É isso que Jesus está querendo dizer. Vocês não vão ser salvos por causa da qualidade da sua fé. Vocês vão ser salvos por causa da onde estará a vossa fé. E ela está em Cristo Jesus. O nosso pecado, irmãos, afeta inclusive a nossa fé. É por isso que o Felipe orou aqui, na oração de confissão, sobre a nossa incredulidade. Incredulidade não é um problema só de ímpio. Crente também é incrédulo. Entenda que se depender da sua fé, você está perdido, meu irmão. A sua fé é vacilante. Mas como nós podemos ser salvos, então? Um pastor escocês chamado Horatius Bonar, que também foi um grande escritor de hinos, certa vez disse o seguinte, preste atenção: com uma fé fraca e um coração temeroso, muitos pecadores se colocam diante do altar.
Mas não é a força de sua fé, e sim a perfeição do sacrifício que salva. E nenhuma fraqueza de fé, nenhuma obscuridade dos olhos, nenhum tremor das mãos pode mudar a eficácia de nosso holocausto. Sabe qual é o nosso holocausto, irmãos? O Cristo crucificado. Você entende o que causa a sua salvação? O Cristo crucificado. E o Cristo crucificado é alguém que foi levado à cruz e ofereceu-se a si mesmo, porque ele teve uma fé vigorosa nas promessas de Deus. Promessas tais que foram contadas desde o Antigo Testamento, como a de que todas as famílias da terra seriam abençoadas no descendente de Abraão, que é Cristo. A promessa de que Deus apagaria os pecados do seu povo, a promessa de que uma nova aliança seria feita, a promessa de que os nossos pecados seriam purificados e o nosso coração de pedra seria transformado em um coração de carne. Jesus fez isso, de acordo com o texto de Hebreus, pela proposta que lhe estava posta, pela alegria que lhe estava proposta. Jesus fez isso pelas promessas, porque ele teve fé. E é por isso que Isaías 53 diz, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. A nossa fé não é como a dele, irmãos. A nossa fé é vacilante, mas a de Cristo Jesus é uma fé triunfante. E os méritos, até mesmo da fé que Jesus teve, são colocadas na nossa conta. É por isso que a nossa fé se torna triunfante. Portanto, o que você tem que fazer? Agarre-se a Jesus, não a si mesmo. O seu triunfo está na fé que Jesus teve, não na sua própria. Deus não faz o que Ele fez por causa da nossa fé, mas por causa da fé de Jesus. Sabe o que isso significa? Que quando a sua fé falhar, irmãos, e a sua fé vai falhar, e se você tiver dúvida de que a sua fé vai falhar, veja os patriarcas da antiga aliança. Veja como eles falharam. O pai da fé arrumou um jeitinho de fazer a promessa acontecer e só arrumou problema. Olhe para Abraão, para Jacó e veja como aqueles homens falharam. Vocês não são melhores do que eles. Mas então quando a sua fé falhar, então você clame humildemente ao Deus que opera em você pela fé de Jesus e não pela sua. Porque Jesus teve uma fé inabalável. Porque Jesus teve uma fé inabalável. Nós triunfaremos no futuro, irmãos. Nós triunfaremos, nós chegaremos até o fim. Não por causa da qualidade da nossa fé, mas por causa da qualidade da fé dele. A segunda coisa que o texto fala, dessa mudança do fracasso para o triunfo, no verso 33, é que a falta de coragem dos discípulos, representada pelo abandono deles ao Senhor, recebe agora a paz. No lugar da falta de coragem, do temor, eles receberiam paz. Olha o que Jesus diz. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Notem, irmãos, o lugar da paz é o próprio Cristo, para que vocês tenham paz em mim. Mas vejam bem, Jesus está dizendo essas palavras para os homens que iam abandoná-lo. É para eles. Para um grupo de homens que ficariam temerosos e fugiriam e deixariam Jesus sozinho. A paz oferecida por Cristo é desfrutada em momentos de dificuldade, mas os discípulos não desfrutaram dessa paz até que a ressurreição viesse. Essa paz só existe em Cristo, mas eles não estavam conscientes. Perceba como até aqui eles ainda não estavam enxergando a realidade como ela realmente era. Porque essa paz é uma paz incomum, ela resiste inclusive às adversidades e às aflições externas que nós passamos, irmãos. Ela não significa a ausência de adversidades, porque a promessa de paz é acompanhada da promessa de aflição. No mundo vocês terão aflições, vocês terão. Mas ela é uma paz sobrenatural que governa o coração dos crentes em momentos de aflição. É por isso que Jesus diz, no mundo vocês passam por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Preste atenção, Jesus está dando uma ordem para eles. Tenham bom ânimo. Mas Jesus não diz que eles vão vencer o mundo. Jesus diz, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus não diz que eles triunfariam sobre o mundo. Jesus diz que ele triunfou sobre o mundo. Mas eles triunfarem está implícito. Por quê? Porque Jesus dá uma ordem. Tenham bom ânimo. E a base da ordem é que ele venceu. Isso quer dizer, irmãos, que o próprio Cristo garantirá que eles serão sustentados no meio da aflição. E por que Cristo pode garantir isso? Porque ele venceu. É como se ele dissesse assim, vocês podem fazer o que eu estou dizendo, eu estou no controle. Eu já venci tudo isso aí que vocês estão lutando. É isso que Jesus está dizendo. Ele é um rei vitorioso, um rei que administra a paz. Lá no Antigo Testamento ele foi chamado de o príncipe da paz. Se eles perderem de vista que Cristo venceu, então eles vão sucumbir às aflições. Mas aqui eles não tinham consciência da vitória de Cristo. Então eles sucumbiram. E o Senhor os resgatou. Mas se os olhos dos discípulos se mantiverem em Cristo, então eles encontrarão uma paz que excede todo o entendimento. Para usar a linguagem bíblica. Irmãos, não é incomum que nós mesmos fiquemos aflitos e inseguros pelas adversidades, fiquemos preocupados com as coisas do porvir. Isso é comum em pecadores frágeis como nós. Nós não sabemos o dia de amanhã e às vezes o amanhã nos assusta. Mas lembre-se disto, nós somos inseridos em uma nova realidade, nessa nova realidade Cristo reina, Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo, o qual Ele está dizendo, lute contra ele, eu venci. E você não luta na sua própria força, você luta na força dEle. Nós podemos ter uma paz inabalável no meio da adversidade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, essa é uma promessa de Jesus. Em segundo lugar, porque Ele venceu o mundo e teve uma paz inabalável. Nós vivemos uma outra realidade. Só não enxerga quem não está tomando a pílula certa. Veja o mundo, ele sucumbe diante das dores. Mas os crentes são sustentados em Cristo, irmãos. Foi isso que aconteceu com os discípulos posteriormente. Os discípulos que aqui no aprisionamento de Jesus fugiram e o deixaram só, não mais, depois da ressurreição, sucumbiram e temeram a perseguição. Lembre-se, por exemplo, de Pedro. Eu não vou, diante do Sinédrio, eu não vou deixar de falar as coisas de Cristo, porque melhor é obedecer a Deus do que os homens. Lembre-se de Paulo. Eu estou pronto para morrer em Jerusalém. Lembre-se dos discípulos em Atos, se sentindo alegres porque foram açoitados por causa do nome de Jesus, porque foram achados dignos disso. Os discípulos são uma evidência de que Cristo cumpre essa promessa de trazer paz no momento de aflição, irmãos. O que a gente precisa? Tomar a pílula certa. E o que é a pílula, pastor? A pílula é conhecer Jesus como Ele realmente é. É ver, nem que for um fragmentinho assim da sua glória. Paulo não viu a face de Cristo naquele dia, irmãos, que ele estava indo a caminho de Damasco para perseguir cristãos. Ele só ouviu a voz. Foi só uma fração da glória do Cristo ressurreto que Paulo contemplou ali. Por que isso muda tanto a vida das pessoas? Por quê? É esse Deus homem glorioso que está dizendo para nós, irmãos, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês terão paz em mim. Você percebe como o Evangelho leva os homens da cegueira para o entendimento e do fracasso para o triunfo? Você consegue ver isso na vida dos discípulos? Você consegue ver isso na sua vida? Nós não somos mais homens e mulheres iludidos, irmãos, enganados com o presente e com o futuro do mundo. Nós já sabemos o que vai acontecer. Em Cristo, nós não apenas vemos as coisas como elas são, mas nós desfrutamos dessas coisas. Eu não estou dizendo que isso acontece o tempo todo.
e que as aflições não vêm, que o coração não aperta, que não dói, e que nós não temos motivos para chorar. Não, eu só estou dizendo que apesar disso, Cristo está conosco e Ele dá uma paz que excede todo o entendimento, porque Ele nos colocou em uma nova esfera de realidade. Na Escritura, em lugar de uma pílula, o que se oferece é uma visão do Evangelho, e o Evangelho é o próprio Deus se revelando em Cristo Jesus. O Evangelho é um encontro real e pessoal com Jesus Cristo que muda a perspectiva que nós temos de todo o mundo, não só da experiência religiosa. Irmãos, lembre-se de Jacó, que depois de lutar com Deus ficou marcado para sempre. Lembre-se de Paulo, que no caminho de Damasco, com uma pequena visão, na qual ele não viu nada, a não ser um clarão, e ele ouviu alguém dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele responde: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Com a visão de Cristo, o assassino se tornou o maior pregador do Novo Testamento. Talvez você diga: pastor, eu também preciso me encontrar com Cristo como Paulo. Irmãos, eventos extraordinários foram por Deus limitados ao período do Novo Testamento. Agora nós temos 4 evangelhos, uma porção de cartas, vários livros do Antigo Testamento, e todos eles falam de quem é Jesus Cristo, da sua obra e do seu estado de humilhação e do seu estado de exaltação. Os evangelhos contam o que ele fez e quem ele é. Você não vai encontrar Cristo como Paulo encontrou. Mas Jesus continua sendo pregado, anunciado, e uns preferem ficar na ilusão, enquanto outros são despertados pelo Espírito e são capacitados a enxergar a glória desse Cristo. Ninguém pode te dar uma pílula, seria muito fácil. Toma uma pílulazinha vermelha para você enxergar a realidade. Ninguém pode fazer isso. Mas se você ouvir o Evangelho de Jesus, se você crer nele, se você se arrepender dos seus pecados, então eu garanto que a sua própria visão de mundo mudará. E isso fará você enxergar a beleza que é viver nessa nova realidade em Cristo. Só assim você entenderá por que homens podem morrer por sua fé. Só assim você entenderá porque esses discípulos covardes se tornaram mártires ousados mais tarde. Irmãos, o Evangelho muda a maneira como nós enxergamos, porque uma nova realidade foi inaugurada em Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Senhor, é verdade que nós precisamos viver, Senhor, com coerência à luz daquilo que nós já sabemos e conhecemos acerca de Ti mesmo, e da obra do nosso Redentor, e de quem Ele é e do que Ele fez. Mas, Senhor, nós também precisamos de uma visão mais clara da grandeza e da glória de Cristo. Nós não podemos conquistar isso, Senhor, mas nós rogamos, suplicamos ao Senhor que o Senhor nos dê uma visão da glória de Cristo. Porque só assim, Senhor, nós seremos pecadores que se arrependerão mais rápido, que se arrependerão mais profundamente, que sairão da superfície do evangelicalismo e viverão uma religião fria, Senhor. Ó Deus, que as nossas afeições sejam tão transformadas pelo Evangelho, Senhor, a ponto de que não apenas a nossa compreensão teológica seja equipada, mas, ó Deus, o nosso coração seja fervoroso para temer e andar nos Teus caminhos, ó Senhor.
Ó Senhor, que a nossa espiritualidade não seja falsa, hipócrita. Os fariseus também, Senhor, se julgavam tão conhecedores da verdade, e por vezes nós julgamos tão conhecedores, Senhor, mas isso traz pouco efeito à maneira como nós enxergamos e lidamos com as coisas do mundo. Ó Senhor, nos faz pelo Teu Espírito desfrutar, Senhor, das coisas do Senhor, e que as coisas que acontecem na igreja, como a ceia, como a mesa do Senhor que celebraremos há pouco, ó Deus, Senhor, que não seja apenas um rito religioso, mas que nós usufruamos dessa realidade espiritual pela fé. Desperta, Senhor, nosso coração. Desperta no Senhor. Desperta aquele que dorme, ó Deus. Nos livra, Senhor, de uma espiritualidade frívola, falsa, e nos faz vivermos impactados pela glória da pessoa e da obra de Cristo, nosso Salvador. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.